Eu estou vendo muitas empresas se mexendo sim, tentando treinar funcionários, orientando, pedindo para advogados, olha, vem até mim, me explica esse negócio. Quem são obrigados a dar um bom tratamento aos dados pessoais? Pessoas físicas e jurídicas, sejam pessoas jurídicas privadas, como eu e você, que temos uma MEI, uma ME e tal, como as entidades públicas, estados, municípios, a União. Final de ano, um monte de empresa reúne seus funcionários, vem todo mundo aqui que nós vamos gravar o nosso clipezinho de final de ano. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Caminhos para o Seu Sucesso, sempre tentando trazer alguma linha diferente que possa auxiliar no seu desenvolvimento. Hoje falando uma das coisas que está mais em voga nos dias de hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu convidado, antes de eu falar do meu convidado, você vai esquecer, então aqui embaixo, curte, compartilha, avisa todo mundo, comenta, deixa a sua opinião que ela é muito importante para a gente. Convidado de hoje é advogado, e o assunto que nós vamos falar tem a ver com o livro dele, inclusive, dando moral, o Rodrigo Mendes Delgado, Lei Geral de Proteção de Dados. Ô Rodrigo, para a gente começar esse assunto, antes da gente falar qualquer coisa, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Joel. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma boa noite, um bom dia para quem estiver nos ouvindo, a depender da hora que estão nos assistindo. Meu nome é Rodrigo Mendes Delgado, sou nascido em Birigui, formado em Direito pela Unify de Adamantina, morei fora há 7 anos, 2014 vim e até então milito aqui na comarca de Birigui região e me aventuro escrevendo livros porque aí já é mais do que uma paixão, é algo que, assim como o Van Gogh ficava louco quando eu não pintava, quando eu não escrevo eu também não fico bem. Ô Rodrigo, estou vendo aqui a capa do seu livro, para o pessoal que ainda não deu uma olhadinha, a preocupação de se respeitar o direito dos outros, de não divulgar dados aleatoriamente, isso já é muito antigo, não é agora. Só que agora isso virou uma febre, você não faz ideia do que tem, eu confesso. Chamei você para um bate-papo de uma coisa que eu não conheço. Tem muita gente do país todo falando, Joel, você dá palestra disso? Eu não dou palestra disso, eu preciso começar a dar alguma coisa nesse sentido, a parte de humanas dessa história que eu não sei nem como funciona. Mas isso virou uma armadilha para um monte de empresa. O que o pessoal não sabe que precisa saber? Vamos começar pelo começo. Por onde você acha que é melhor a gente desenrolar esse novelo? Vamos lá. Para começar, o número da lei, para quem tiver interesse, é 13.709 de 2018, que aí por conta de algumas adaptações que foram necessárias, entrou em vigor em 2020. Significa entrar em vigor, você tem que observá-la e respeitá-la. Tudo começou, na verdade, por conta da União Europeia, que promulgou a GDPR, que é uma lei geral lá, e ela diz que o país que não tivesse uma lei de proteção de dados, com ela não firmaria parcerias comerciais. Então aí todos os demais países começaram a correr atrás do prejuízo para fazer as suas regulamentações, inserir no seu ordenamento jurídico regras protetivas dos dados, das informações pessoais. Isso é antigo, sem sombra de dúvida. Aquilo que nós vemos nas pinturas rupestres, bem como nos hieroglifos e demais textos antigos, nada mais são do que dados e informações. A questão é, quando isso desvela a vida privada de um ser humano, como a sua identidade, sua sexualidade, crença, orientação política, filosófica, religiosa, aí nós temos que começar a tomar cuidados, porque nem sempre a pessoa quer que isso seja desvelado, desnudado e mostrado ao público, e aí que a LGPD entra. Tá, vamos lá. Eu já vi gente falando besteira do tipo, lembrando sempre, como eu não conheço, tenho o direito de falar besteira, você só me corrige e me bota nos trilhos, beleza? Sem sombra de dúvida. Eu já vi gente falando o que eu considero muito besteira, que isso aí funciona para quem trabalha no e-commerce e que é uma tremenda de uma burrice, porque dados, até as pequenininhas empresas têm sobre seus clientes, seus poucos funcionários que sejam, e isso já enseja algum tipo de punição.
Quando você entra num site, faz um cadastro, coloca o seu CPF, seu endereço, informa seu gênero, ali já tem dados pessoais. Isso, na verdade, é para toda e qualquer circunstância. Até nós, advogados, recentemente eu revi todo o contrato de procuração e hoje eu coloco que o cliente tem ciência de que ele está me dando as informações privativas dele e especifico onde isso vai ser utilizado. Esse é um outro aspecto que nós vamos ver. Quando você coleta os dados pessoais de uma pessoa, você tem que dizer para onde e para que finalidade você está usando isso. Médicos, a mesma coisa. Quando você faz um termo de consentimento esclarecido, informado, ou termo de consentimento livre esclarecido, como está na normativa do Conselho Federal de Medicina, o médico ele fala, olha, estes seus dados vão ser usados para tal finalidade. Eu estou coletando porque você vai fazer o procedimento tal e esses dados são necessários para tal finalidade. Você já cutucou num ponto que é minha área, que é a área de vendas, na qual eu dou umas navegadas também. E eu sei que as maiores empresas de prestação de serviços e de cursos do país, as maiores, aquelas que eu tenho conhecimento que gastam por mês em torno de R$300 mil em divulgação só de Google, ao tamanho dessas empresas, eu sei que elas usam como estratégias de vendas. Você já viu isso na internet. Você quer assistir a palestra de graça com fulano? Basta você clicar aqui. Aí você clica, aparece nome, telefone e CPF. Para você poder se inscrever, e você realmente se inscreve nessa palestra de graça. Só que eles usam esses dados depois para te vender alguma outra coisa, algum curso, algum serviço, algum produto, ou o que quer que seja. Elas podem até não divulgar esses dados, mas se utilizam desses dados para isso. Pelo que eu entendi do que você está falando, eu vou te falar não é para os fins pelo qual a pessoa passou os dados. Quando uma pessoa nos Estados Unidos ela está sendo investigada pelo FBI, o FBI ele vai até a lixeira da pessoa para ver quais são os hábitos alimentares dela, para ver onde ela frequenta, o que ela faz e o que ela está comprando. Então, se o lixo, que em tese não serve para nada, é uma fonte de coleta de dados pessoais, você imagina esse universo da internet e que agora vai ganhar muito mais projeção com o metaverso. E você falou um ponto interessante, e eu faço isso direto, toda semana vem uma chamadinha, baixe o e-book tal, é gratuito. Nesse de LGPD eu baixei um monte, quando eu comecei os Realmente estudos. É gratuito, tem um curso lá na frente. Aí vem o curso e fala, só tem sentido o livro se você fizer o curso. E aí está lá para você fornecer o nome, e-mail, o seu WhatsApp, porque eles já entram no seu... Quer dizer, o que é hoje o celular? O celular, na verdade, é quase um apêndice. Então, hoje nós temos dois apêndices. Aquele que fica ao final do intestino grosso e o celular. Ali, inclusive, até uma informação interessante, se você for abordado pela polícia e eles pegarem o seu celular, eles não têm direito de acesso sem mandado. Por quê? Porque ali está a sua vida. Hoje você, como profissional, como coach, como psicólogo, dando tantas palestras, tantos cursos e tendo tantos dados dos seus clientes, ninguém pode ter acesso a isso sem uma autorização judicial. Então, para que um policial hoje tenha acesso, ele tem que pedir uma quebra de sigilo telemático para ter acesso às suas informações privativas e isso sob fundada suspeita de que você cometeu um crime. E essas empresas podem usar essa estratégia de marketing, que hoje é uma das estratégias mais comuns que existe. É que você me disse que quando você faz algum contato com o seu cliente, você deixa claro no contrato para que você está colhendo dados e para que fins. Sim. Nesse caso das principais empresas que vendem serviços, produtos não sei, mas serviços com certeza, 90% utilizam dessa estratégia. Isso é legal por essas novas leis? Pela LGPD, não. E dá margem para que isso? A pessoa, fora o fato da pessoa poder processar a empresa por vazamento de dados e responsabilizá-la, tanto a civil quanto criminalmente... Desculpa te interromper. Eu estou tentando olhar para a situação como leigo. Sim, tá? claro. Então, eu vou interromper o advogatez para transformar em linguagem de gente chula normal. Sim. Tá? Vamos lá.
Pelo que eu entendi, essas empresas que se utilizam dessa estratégia, elas não estão vazando os dados, mas não estão utilizando, não é uma questão de vazamento de dados, mas estão utilizando esses dados para outros fins do que aqueles que eles se propuseram. Elas não estão... ficou bonito. Foi bonito, você pode até editar e... Elas não estão dizendo para quê. Por exemplo, se ao baixar um e-book, como eu falei que faço sempre, eu dou as minhas informações e tem uma cláusula, abre uma caixinha, seus dados, podemos utilizar os seus dados para fins de envio de materiais, de cursos relacionados à sua preferência, etc, etc. Aí você faz um tratamento dos dados e informa ao titular para onde vai e para que está sendo feito. Eu vou te interromper de novo antes que você continue o raciocínio, até para te dar subsídio para continuar a sua resposta. Normalmente, é que eu nunca... Sabe aquela história, concordo com os termos tal, que a gente clica sem ler? Eu aceito todos. Talvez os advogados, alguns advogados leiam, eu não leio, mas eu não me lembro, realmente eu não me lembro. Quando aparecem essas inscrições automáticas, constam normalmente esses termos? Ou tem a impressão que não? Na verdade, o que eu tenho visto tá lá, aceitar cookies. Ao clicar aqui, você aceita que os seus dados pessoais sejam utilizados ou tratados para... Mas é uma letra tão minúscula que é evidente que nem todo mundo lê. E os termos, muitas vezes, são tão complicados e tão extensos que você quer logo ter acesso ao material gratuito, e o de grátis no Brasil é maravilhoso, que você clica e nem sabe para onde está indo. Agora, se eu souber que os meus dados estão indo para um destino que possa me expor, eu posso processar a empresa e administrativamente existem multas. Multas que vão de 2% do faturamento anual da empresa até o limite de 50 milhões de reais. Caramba, é alto por infração. Então, se eu... 2% do faturamento anual. Vamos supor, eu cometi esse deslize como empresa, uma empresa de treinamento, parará 10 clientes ou 10 pessoas. Eu corro o risco de pagar 10 vezes 50 milhões. Aí a pergunta é, que empresa vai sobreviver? No Brasil, a gente estava até tendo uma prévia ali. O que nós temos hoje no Brasil? Uma inflação legislativa desconexa. Nós temos leis demais para pessoas que não são educadas aos mais básicos atos de cidadania. E aí você vem com uma carga pesada. Eu já vi casos, na minha carreira, quando eu comecei, do pescador artesanal que foi pego com alevinos, estava pescando para sustentar a família, a polícia passou, ele estava com uma rede, com uma malha proibida naquele momento, ele foi processado criminalmente. Então, quer dizer, eu gosto muito de uma frase de um jurista francês chamado Jean Crouet, que ele dizia o seguinte: vê-se todos os dias a sociedade alterar as leis. Nunca se viu as leis alterarem a sociedade. E aí você me dá mais de uma pergunta que passou na cabeça de um monte de gente. Nós temos uma inflação de leis, né, que talvez para o advogado deva ser difícil se manter informado sobre todas as novidades. Não é difícil, é impossível. Ótimo, imagina para leigo, mas vamos lá. E o Brasil, talvez até por conta disso, tem uma pérola que é assim, olha, a gente faz leis, botamos a lei para funcionar e a gente vai ver se pega. Nossa Senhora, talvez seja até uma consequência disso. Você me falou, eu não sabia da data, que a Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018. Isso. Essa lei, com todas essas implicações de punição sérias, né, são altas, essa lei pegou. Se pegou, eu vou mudar o tempo do verbo. Está pegando, vai pegar, até onde é o limite de se levar, me desculpa falar, mas até onde se vai levar a sério isso? Porque eu continuo recebendo e-mails que querem aumentar o tamanho do meu pênis ou coisa parecida. Ah, sempre tem. Né? Não sei como é que eles descobrem isso, mas vamos lá. Depois você me manda esse que eu ainda não recebi. Nossa, é o que eu mais recebo. Vamos lá. Ela foi sancionada em 2018, mas ela já estava em trâmite há 8 anos.
Então, um projeto de 2010. Como que funciona no Brasil? Nós só aderimos a legislações, a tratados internacionais, a convenções internacionais, quando o bicho está pegando. Ou seja, olha, nós não vamos mais fazer negócio com vocês. Aí vem sessão extraordinária, corre daqui, corre dali, bancada tal, aí os partidos... Aí tem que aprovar rápido. Tanto que se você... eu vou te dar um conselho para o leigo. Não leia o Diário Oficial do fim do ano e do começo do ano. Porque é ali que vem as maiores atrocidades legislativas. É uma coisa que vai pegar? Eu acredito que só vão começar a observar quando as multas pesadas vierem. Mas é como eu disse... Não chegaram ainda essas multas pesadas? Eu ainda não vi nenhum caso, porque as próprias pessoas, elas... E é importante estes espaços, que desde já eu agradeço e parabenizo, as pessoas não sabem o que elas estão informando. Há 50 anos atrás, para você tirar o CPF, o número, você pedir o número de CPF de uma pessoa, nossa, a pessoa ficava 15 dias sem dormir. Hoje ela informa com uma facilidade tremenda. Quantos casos a gente não vê de dia a dia em grupos de WhatsApp e a pessoa informando, olha, meu celular foi clonado, olha, estão pedindo dinheiro em meu nome. Tudo isso é vazamento de dados. E o que acontece? Existem programas, e hoje o pior programa que você pode ter para invadir o seu computador, a sua base de dados, chama ransomware, que vem do inglês ransom, que é resgate. Então, os crackers, né? Porque o hacker tem aquela diferença entre cracker e hacker. O hacker entra, dá uma olhada, pô, bacana, e vai embora. O cracker vem para arrebentar. Então, o cracker ele entra no teu computador, criptografa tudo e te manda uma mensagem, geralmente um resgate, daí ransom. Olha, para mim liberar os teus dados, eu quero tanto. E eles estão cobrando em criptomoedas. E as criptomoedas não deixam rastro. Então, está um caos. E o que acontece? As empresas de segurança de software estão assim, correndo contra o tempo, mas a gente sabe que sempre vai ter alguém que quebra o sistema. Então, o que a gente pode deixar de conselho? Cuidado. Eu não abro mão de papel e caneta. Então, coisas importantes, geralmente eu ponho em arquivo. Eu tenho arquivo no escritório até hoje com pasta suspensa. Não tem como abrir mão disso. Porque o dia que não tem eletricidade ou o Wi-Fi cai, em Birigui é interessante que toda vez que chove cai o Wi-Fi, acho que molha o sinal e a enxurrada leva, você tem... É igual ao mesmo livro. Quando surgiu a internet, todo mundo viu a internet como um milagre que substituiria o livro. Em cima disso que você está falando, eu tenho grandes clientes que já tiveram dados roubados, que chegaram e falaram assim, olha, e o resgate é alto. E quanto que está um Bitcoin hoje? Eu não faço a mínima ideia. Nem não eu, faço a mínima ideia. Mas com certeza dois já me limpa. E eles falaram assim, não vou entregar meu dinheiro para vocês, essa parte é ótima, não vou entregar meu dinheiro para vocês, porque quem me garante que vocês não vão fazer chantagem com ele de novo? E o argumento dos estelionatários foi ótimo, eu achei sensacional. Eles falaram, nós temos um nome a zelar. Exatamente. A gente precisa manter a credibilidade que nós vamos fazer, as pessoas vão e nós vamos preservar da nossa... Mas vamos lá, eu vou voltar. E é isso mesmo, eles têm às vezes mais ética do que muita gente que se desonesta. Que impressionante. É gozado, Rodrigo, que você fala assim, olha, eu não vi nenhuma multa grande a ser... Como é o nome? A ser aplicada, obrigado. Aplicada nesse sentido... e talvez quando elas forem realmente aplicadas, o pessoal comece a se mexer mais. Só que, paralelo a isso, a essa fala sua, eu estou vendo muitas empresas se mexendo sim, tentando treinar funcionários, orientando, pedindo para advogados, olha, vem até mim, me explica esse negócio, vem fazer uma consultoria para mim, vem mostrar onde que eu estou pisando na bola, que eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu não sei necessariamente o que é. Uma das coisas que eu tenho visto na minha prática é a seguinte: dado a correria do dia a dia, vou falar de um dos profissionais que eu mais admiro, que é o médico. Porque, querendo ou não, é quem nos salva e quem nos restabelece a saúde. Tanto que, no passado, o médico era um sacerdote. E no dia a dia, às vezes, ele não tem tempo de redigir com clareza ou explicar para o paciente qual é a extensão do tratamento ou da cirurgia, quais são as possíveis consequências. E às vezes até eles têm medo,
Porque se você chega para um paciente que está no pré-cirúrgico, de que existe uma possibilidade de dar errado, ele já nem entra. Essa é a questão. Então, eles evitam para não perder o paciente. Mas o contrário, na verdade, o efeito contrário dá mais resultado. Como? Se você é honesto com o teu paciente do início ao fim do tratamento, você não só ganha o respeito desse paciente, da família desse paciente, como a tua fama corre. Existe um risco calculado que a pessoa física, ela tem que saber qual é. Quando o cliente me procura, está no contrato os riscos da causa, o que pode acontecer. Pode perder ou pode ganhar, mas se você não sai do lugar, é aquela questão. O que eu estou fazendo, eu não sei que resultado dará, mas se eu não fizer nada, não vai dar resultado nenhum. Então, se você não luta por algo, esse algo nunca acontece. Mas os riscos precisam ser passados. A lei deveria existir para que a justiça se fizesse, e a gente vê a lei muitas vezes sendo utilizada para fins não muito morais e éticos. Estou falando besteira? Não. Ótimo. Então vamos lá. Então, você fala assim, mas quem segue direitinho essa questão do respeito aos dados, acaba tendo, estou mudando um pouco as palavras, mas acaba tendo mais credibilidade com os seus clientes. Esse é o mundo perfeito. Sim. Tá? A gente conhece empresas que fazem uso da lei, pessoas jurídicas e pessoas físicas que fazem uso da lei para levar vantagem, e elas estão legalmente corretas, mas está muito longe de ser alguma coisa moral ou ética. Voltando para o nosso assunto, tá? Na questão da proteção de dados. Eu acho que é bacana esse bate-papo porque é um terreno muito obscuro para muita gente, pessoa física e pessoa jurídica. E se o nosso objetivo é fornecer conteúdos, nosso objetivo aqui é fornecer conteúdos para quem está trilhando alguma coisa, algum sonho, algum caminho, é legal entender isso. Veja, eu, pessoa jurídica, posso estar cometendo erros com relação aos dados de clientes, de funcionários, vale para funcionário, vale para tudo. Tá? Aplica-se às relações trabalhistas. Ótimo. Perfeitamente. Eu posso estar cometendo erros com relação a esses dados que eu não conheço. E, em contrapartida, pode ter muita gente, pessoa física ou jurídica, que está procurando brechinhas para levar vantagem em cima disso. Então, eu não sei se isso é possível. Lembra que eu sou leigo, eu posso fazer pergunta tonta. Qualquer uma. Eu não sei se isso é possível, mas onde você percebe que são os principais erros que empresas, e eu imagino que as grandes empresas estão cada vez mais cercadas por bons advogados que impedem que elas cometem esses erros. Então, a sua fala vai direto no colo de quem está precisando, pequeno, médio, empresário, autônomo, ou pessoas que estão querendo começar alguma carreira. Quais os principais erros que essas pessoas estão cometendo com relação ao nosso assunto de proteção de dados, que você percebe? Não levar em consideração o grau de entendimento e de instrução do cliente. Isso é fundamental. Vamos imaginar uma coisa que hoje tem sido muito comum no direito médico, que é o testamento vital. O que é isso? É a pessoa que ela não quer mais viver. E ela tem esse direito, até porque o suicídio não é crime no Brasil. Como é que você vai punir quem se matou? E mesmo que a pessoa ela tente se matar e não consiga, ela nunca vai ser punida. Mas a eutanásia no Brasil não é permitida, que é a morte assistida. Olha, eu vou lá para um local, vão ser administradas substâncias que vão ceifar a minha vida, eu vou dormir e não acordar mais. Mas a pessoa, por exemplo, tem direito à ortotanásia, que é a morte digna. Eu vou no médico, o médico fala, olha, você tem um tumor, você tem 2 meses de vida. Entretanto, existem algumas drogas novas, experimentais no mercado, que se você, aí vem o termo de consentimento, se você quiser tentar, nós temos a possibilidade de ou ter a cura ou prolongar um pouco mais a sua vida. A pessoa fala, não quero morrer, eu não quero viver, eu não quero morrer, ninguém quer morrer, mas eu também não quero viver indignamente, desse jeito não vale a pena. Por isso que muitas pessoas e os familiares não entendem, e eu peço que entendam,
que muitas vezes aquele familiar que está no hospital e fala, me leva para morrer em casa, ele não está desrespeitando o seu amor por ele, sua consideração. Ele não aguenta mais. Não é que a pessoa não queira viver, ela não aguenta mais sofrer. Então, o que ela faz? Ela opta por não fazer nenhum tratamento, isso é permitido, e vai morrer com dignidade. Mas para uma pessoa chegar nesse ponto de esclarecimento, de entender que a não submissão a um determinado tratamento vai ocasionar a morte, você tem que estar com uma pessoa capaz, diante de um objeto lícito e diante de uma situação possível. O que é uma pessoa capaz? Uma pessoa menor de 18 anos e maior de 16, ela não pode decidir sozinha, precisa dos pais. E o menor de 16 anos, e aí também depois cai numa outra questão que eu vou falar, o menor de 16 anos, quem vai responder por ele é o pai ou a mãe. Eles vão decidir. E se houver alguma coisa que atente contra a vida do menor, aí tem que ter a intervenção da justiça. Então, voltando só para clarear, qual é o maior erro das pessoas quando fazem um documento dessa área? Pessoas em pequenas empresas também, tá? Dá uma... Vamos começar de um ponto. Quem são obrigados a dar um bom tratamento aos dados pessoais? Pessoas físicas e jurídicas, sejam pessoas jurídicas privadas, como eu e você, que temos uma MEI, uma ME e tal, como as entidades públicas, estados, municípios, a União. Quem é o destinatário? Toda pessoa física. Então, essa lei não é para pessoa jurídica. Eu não sou obrigado a dar um bom tratamento aos dados de uma empresa. Isso é uma outra legislação. Isso trata do consumidor. Não tem aquelas duas siglas que acho que você conhece bem, B2B e B2C, ou seja, Business and Business, empresas que fazem negócios com empresas, é uma situação, e empresas que fazem negócios com o consumidor final. É para esses que a LGPD serve. Para pessoas que fazem negócios com a pessoa física, ou consumidor, aquele que vai receber os teus serviços ou comprar o seu produto. É para isso que serve a LGPD. Mas voltando ao que você perguntou... Não, você ia dar as dicas que provavelmente os maiores erros que as empresas ou pessoas cometem e não sabem que estão cometendo. Avalie, tem uma equipe para avaliar... Aí eu vou te interrompendo se você continuar. Tem uma equipe para avaliar, Rodrigo, a gente está falando de gente que a empresa inteira é ele sozinho. Aí então ele vai ter que ser a equipe de uma pessoa só. Então vamos lá, então prossiga, beleza. Tem que ser uma equipe de uma pessoa só. Porque quando eu abro um negócio, eu tenho que saber, pelo menos para começar, 60% a 70% desse negócio, porque senão é uma aventura. Não que as aventuras sejam ruins, não é isso. As aventuras desbravam muitas coisas. Mas nesse caso, como você tem hoje uma legislação dura que está blindando algumas situações, você tem que saber, o meu cliente, ele tem qual nível de entendimento? Quando vai uma senhorinha no meu escritório pedir aposentadoria e ela é analfabeta, eu faço um contrato e chamo um familiar para que ele assine junto e ainda tenho que discorrer por que as pessoas que estão ali estão assinando juntos, inclusive duas testemunhas, que é o que o Código Civil exige. Por quê? Ela está sendo esclarecida, mas alguém está assinando por ela porque ela não tem nível de alfabetização necessário para assinar por si mesma. Então, eu tenho duas testemunhas que ouviram a minha explicação e mais uma pessoa de confiança dela, porque às vezes pode ser que não seja a família, né? Pode ser que a família esteja te entubando, então você tem que correr. Aí você pega alguém da sua confiança, mais duas testemunhas, e o médico tem que fazer isso com certeza, esclarece sobre o que está acontecendo, aí ela põe o dedão, ou como a minha avó... Desculpa, médico tem que fazer isso com certeza, não é o que a gente vê. Exatamente, por isso que existem as brechas e no Brasil aumenta exponencialmente a cada ano o número de processos judiciais. Mas atenção médicos, abre os olhos. Sim. Como eu estava falando, o médico ele não tem tempo para fazer isso. Por isso, ele tem que contratar profissionais da confiança dele que revisem esses documentos, coloquem esses documentos não só em consonância, em congruência com as normativas do Conselho Federal e Estadual de Medicina, mas agora com a LGPD. Vamos lá. Porque aí uma coisa muito comum é erro diagnóstico.
O cara pode não morrer ou ser erro de uma lesão grave, mas ele pode falar, olha, o médico ele me prescreveu tal medicamento, mas eu tinha tal doença, eu li na bula que o medicamento X é para a doença Y e não para a minha. E aí começa todo um universo de discussões que vai fazer o quê? Aumentar o passivo, que é a perda financeira, do consultório do médico. Eu já falei para você, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então eu estou muito próximo aos recursos humanos de grandes empresas, grandes corporações. Perfeito. E tem muita empresa, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, que dá margem para mal compreensões. Mas tem muita empresa que se vê dono do funcionário. No horário que você está aqui, eu mando em você. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Essa parte eu conheço um pouquinho, mas essa parte eu sei que não é assim que funciona. E aí, Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho direito a preservar a minha identidade. Estou falando besteira? Tá. Final de ano, um monte de empresa reúne seus funcionários, vem todo mundo aqui que nós vamos gravar nosso clipezinho de final de ano. Ô fulano, você não veio, vem cá, ô ciclano, eu não quero ir. Opa, todo mundo, tô errado, não é assim que funciona? Todo mundo tem que vir, vem cá. E obriga funcionário a gravar o famoso clipezinho de final de ano. Por favor. Isso é um constrangimento, isso é um assédio moral. Mas faz parte da lei, faz parte. É onde entra essa lei ou é outro? Na verdade, está na Constituição. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E nenhuma lei me obriga a me expor. É a mesma coisa que você me ligar e falar, ô Rodrigo, tudo bem? Eu tenho um programa aqui, você vai. Porque se você não for, tua carreira vai por água abaixo. Porque senão eu vou falar para todo mundo que você não presta. Aí eu venho todo coagido, Joel, pessoa boa, mas você melhor do que ninguém sabe disso, vê na linguagem corporal da pessoa que ela está ali numa situação horrenda. Linguagem corporal não serve como prova, serve? Na verdade, é um tema espinhoso. Eu imagino que sim. A não ser que você tenha testemunhas que tenham visto sua reação, isso te cause um gatilho emocional que te dê alguma patologia como ansiedade, depressão e etc., você vá no médico, ele ateste isso, então você tem que se documentar, óbvio. Não basta chegar lá e falar, eu fui maculado na minha honra. Não, então como que você foi maculado? O que você sentiu? Qual foi a situação, etc., etc., etc. O que eu recomendo é, não quer fazer parte do vídeo de final de ano, não faça. Mas aí vai me mandar embora. Aí você entra com uma ação e pleiteia o que é seu. Vamos lá. Eu não quero, pelo amor de Deus, não quero ensinar o padre nosso obrigado. Não, eu estou no papel de leigo. Mas na verdade, no início, na prévia, você falou assim, até durante, vocês têm condições de saber tudo o que está acontecendo e acompanhar? Não. No celular, se você abrir, tem 10 aplicativos jurídicos. Você imagina abrir os 10 todo dia, no 10º eu já esqueci do primeiro que eu li. Então, o que acontece? Pesquisa. A gente pesquisa cada caso concreto, porque se você ficar todo dia, você não vive. Mas o que eu ia te falar tem a ver com a sua fala. Ainda essa questão das musiquinhas de Natal, da foto dos funcionários. Mas se você não for, você está demitido. Desculpa, em muitas empresas isso está subentendido. Sim, claro. Isso está subentendido. Existe uma linguagem subliminar. Tá, mas aí eu vou pegar isso eu tenho que me dar o direito de te provocar. Você já viu, só voltando, lembra das fotos de escola? Lembra? Hoje eu não sei se tem, na nossa época tinha. Aí tem aquele amiguinho seu que ele estava assim. Eu só tenho idade para ser seu filho. Tá. Você fala, aquele rapaz não queria estar ali. É óbvio que ele não queria, mas era a foto da turma e obrigaram ele a estar ali, porque senão ia falar que o fulano não estava. Agora pode voltar. Mas você estava falando assim, então se a pessoa falar eu não quero, isso tem que ser respeitado. Mas pelo que eu entendi um pouquinho da sua fala, não é a pessoa que não quer que tem que se manifestar, é a empresa que tem que se precaver. Estou falando besteira? Até onde eu estou falando besteira? Eu acho que as duas partes, é bom senso. Uma vez perguntaram para um jurista norte-americano muito famoso, chamado Marshall, não lembro o primeiro nome, ele falou, e ele foi para a Suprema Corte.
eleito para a Suprema Corte. É perguntar o que é preciso para estar na Suprema Corte. Ele diz o seguinte: precisa bom senso. Se souber um pouco de lei, ajuda, mas bom senso. Então, tanto a empresa tem que se precaver para detectar quais são os funcionários que muitas vezes têm, como você também bem sabe, uma timidez patológica, ele gostaria de estar, mas não consegue, e treinar ele para relações sociais. E existe aquela pessoa que tem um viés misógino, ele não quer ficar perto de gente. Então, ele tem que chegar no superior dele, no líder, enfim. Olha, eu não me presto a esse tipo de situação, eu não gosto, eu trabalho em equipe, gosto de todo mundo, mas eu não gosto de me expor. E a própria empresa, ela tem que respeitar. Ao mesmo passo, o que ela pode fazer para se precaver com base na LGPD? Fazer um termo de consentimento onde o funcionário coloque que ele está ali por livre e espontânea vontade. Me desculpa. Mas é óbvio que ele pode ser forçado, como a gente enfrenta na Justiça do Trabalho inúmeras situações onde a empresa faz o funcionário assinar um termo de rescisão contratual que ele recebeu determinadas verbas, mas ele não recebeu. É justamente por isso que todo termo de rescisão tem que estar lá embaixo, que aquele termo não impede a pessoa de ir à justiça pleitear aquilo que lhe é devido. Mas isso aí é até mais complexo. Eu vou pegar até no nosso exemplo, que é um pouquinho mais simples, da famosa festinha de final de ano. Se as empresas têm que se precaverem para esse tipo de coisa, a gente está pintando um cenário onde a empresa vai gastar muito mais tempo de ser produtiva, de ter performance, se precavendo com relação ao mundo agressivo que tem aí fora, do que realmente focar naquilo que mais interessa. E mais uma coisa, se depender da interpretação de juiz, nós estamos no pior dos mundos, que tem juiz para tudo, né? Eu já ouvi um monte de vezes advogado falando como é que é da cabeça de juiz, pode dizer, não é você que está falando, sou eu, então você não precisa... Não sou eu, da cabeça de juiz, ele que citou, pode eu conheço sair, a frase. Ele nem sabe o que eu vou falar, pode sair qualquer coisa, como é, cabeça de juiz e bunda de nenê, pode sair de tudo. Esse cenário que você pinta é um cenário muito perigoso. Primeiro, vamos lá. Ele não é perigoso, ele é tenebroso. Eu vou tentar falar com outras palavras a mesmíssima coisa. Ô empresário, você tem que tomar cuidado se você vai chamar os funcionários para tirar foto, que alguém pode falar depois que não queria e foi obrigado. Puxa vida. Ô empresário, você tem que pegar autorização toda vez que você for fazer alguma coisa com relação aos seus funcionários. Caramba! Ô empresário, se você estiver agindo com bom senso, pode ser que o juiz te entenda. Desculpa, ô empresário, não vale a pena ser empreendedor no Brasil, não. Salva essa situação para mim, por favor. Nós estamos chegando num ponto, e uma vez eu publiquei isso no Facebook, é só ir lá procurar que está, e eu não posso negar. Aliás, tem uma máxima da Cúria Romana, que é a cúpula, que diz o seguinte: não pense, se pensar, não fale, se falar, não escreva, se escrever, não assine, se assinar, não publique, se publicar, não se arrependa. Então tá lá, eu falei, tá chato viver no mundo. Está insuportável. Você mesmo sabe que quando a gente redige um texto e vai publicar numa rede social, dependendo da palavra, automaticamente ele bloqueia. Tem um algoritmo que bloqueia. Por exemplo, se eu for falar de estupro, eu não posso escrever estupro. Eu tenho que colocar o 3STR4 estupro. Aí o algoritmo não pega. É aquilo que eu falei, nós estamos com leis demais, nós estamos numa sociedade extremamente fragilizada, notadamente pós-pandemia, onde todo mundo está dolorido, onde todo mundo está machucado, onde você não pode falar nada, e aqui fica o meu protesto. Vou citar um exemplo bem claro, existe a lei de crime ambiental. Tem um artigo lá que está escrito que é crime molestar cetáceos. Sabe o que é um cetáceo? É uma baleia. Então, quer dizer, se eu ver a baleia na praia e falar assim, besta, sai daí, eu estou molestando. É crime. Se eu for lá e beliscar ela, é crime. Então, é molestar. Porque o que acontece? O problema Sua boba. é bobona, né?
O problema é a hermenêutica. O que é isso? Hermenêutica significa trazer para fora o que está oculto. É a maneira racional como nós interpretamos a lei. É por isso que, graças a Deus, muita coisa no judiciário é improcedente, que é picuinha de vizinho. Situações, e isso que nós estamos fazendo está sendo gravado, pode gerar consequência? Óbvio. Deveria ser uma situação onde a gente está numa roda de bar conversando e a vida flui. Porque as maiores ideias, os maiores projetos nasceram numa roda de bar, com gente bebendo. Não duvido. É fato. Como que a gente resolve isso? A gente teve agora a oportunidade nas eleições. É nesses momentos que você tem a oportunidade de escolher alguém que tenha bom senso. Sem falar de partido, bom senso. Olha, vamos criar algo que, ao mesmo tempo em que proteja o trabalhador, não oprima a empresa. Ao mesmo tempo que proteja a empresa, não esmague o funcionário. Então, tudo é uma questão de poder provar. Vou fazer um termo de consentimento para que o meu funcionário faça o Papai Noel da empresa. Ele assina. Se ele começar a falar para pessoas que ele está ali sendo pressionado ou que ele foi humilhado, etc., etc., isso são indícios de prova que, se ele quiser discutir essa situação em juízo, ele pode. Então, você pode discutir qualquer coisa judicialmente. O direito de ação está constitucionalmente garantido. O problema é prova. Tá. Se você não tem prova, é aquela questão, eu não tenho prova, mas eu preciso ficar na empresa porque eu tenho que me sustentar. Aí você está numa encruzilhada existencial. O que é melhor, você ter o sustento por um certo período, ficar doente e acabar com a sua vida, ou talvez mudar de carreira, mudar de emprego e continuar vivendo com felicidade? Nós não vemos mais uma sociedade feliz? Tá. Eu entendi, seu raciocínio foi muito claro, né? Eu não estou pedindo para você explicar melhor seu raciocínio. Ele para mim fez todo a gente explica. Não, ele fez todo sentido. E aí, em cima dessa fala, baseado nessa fala sua, que conselho você dá para empresários em situações próximas dessa? Se documenta. Se blinde. Pega a autorização, se blinde. Se essa blinde. a ideia. É uma blindagem. Você tem que fazer uma blindagem jurídica. Toda vez que você for se utilizar de imagem de colaboradores, toda vez que você for se utilizar de imagem de clientes... Eu não vou saber citar nomes agora, só vou fazer uma referência. Recentemente, um jogador de futebol ganhou na justiça uma indenização porque a imagem dele foi indevidamente utilizada numa propaganda, que é o direito de arena. A exibição da sua imagem, principalmente de alguém público, é a mesma coisa. Se eu pego esse livro e na capa dele coloco uma celebridade sem autorização dela, na hora que ela vê, ela me processa e ela vai ganhar. Então, o que eu sugiro para você que está me ouvindo, que é empresário, microempresário, empreendedor, aventureiro que faz esse país crescer, esteja você na formalidade ou na informalidade, consulte um profissional. É a mesma coisa, olha, Joel, eu tenho uma empresa, eu quero construir um RH forte, ou como teve um tempo, não sei se ainda se chama de, em vez de recursos humanos, talentos humanos. Eu tenho que te chamar, porque além de ter formação em coach, que faz uma análise comportamental e de perfil, você também é psicólogo. Eu não posso chamar qualquer um para entrar no barco comigo. Então você imagina que o teu negócio seja um barco. E eu preciso colocar 7 pessoas, que é o limite, pessoas que me ajudem a chegar a outra margem. Eu coloco, além de mim, 6, e na hora que eu dou a voz de comando, todo mundo fala, olha, um não sabe nadar, o outro não sabe remar, o outro tem pavor de água, só de... Escolha as pessoas que vão te assessorar. Rodrigo, mas no Brasil tudo é caro. Não, tudo é conversável. Eu tenho certeza que você tem faixas de preço para 10 pessoas, para 100 pessoas ou para 500 pessoas que vão ser treinadas, e você tem o bom senso de verificar se é um grande, um micro ou um pequeno empresário. É óbvio que cada modalidade, quanto mais você cresce, mais você tem que investir. Uma empresa gigantesca, como, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola deve gastar quantos milhões por ano em propaganda?
porque ela é gigantesca e ela pode. Então a gente também tem que ter consciência de que quanto mais você cresce, maiores são as responsabilidades e mais bem assessorado você tem que estar. Não é contratar uma pessoa, todo mês eu vou ter que pagar fulano, não, faz uma consultoria ampla de um período, se blinda, se instrumentaliza, se documenta. Da mesma forma como você cita que uma Coca-Cola, pelo tamanho dela e pela capacidade dela de estar bem informada, a lei, a justiça olha para ela com uma cara totalmente diferente do que para um pequeno, para um microempresário. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Da mesma forma como você fala, olha, não interessa o seu tamanho, começa a se blindar, show, beleza. Eu acho que isso tem que ficar, tá? Mas eu acho que tem uma contrapartida que até a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é um pouquinho, eu conheço um pouquinho. A gente sabe que a justiça é muito mais orientativa do que punidora, né? É um pouquinho mais tolerante. Então, no pior dos cenários que a gente está tratando, pessoal, cuidado onde você vai pisar. Então, realmente cuidado onde você vai pisar. Onde você percebe a necessidade, busca orientação de um profissional, busca a orientação, tenta resguardar um pouquinho essas informações que você tem, mas tem um pouco de tolerância com relação a isso. Ou estou enganado? Está certíssimo. Nós estamos em busca não de uma justiça litigiosa hoje, mas de uma justiça restaurativa. É por isso que tanto eu quanto a minha esposa Heloísa, que somos advogados, nós praticamos no escritório muito a mediação, a conciliação, o chegar a um caminho bom para ambos os lados. Hoje, em termos de direito penal, nós temos um instrumento chamado termo de não persecução penal. O que é isso? Olha, você é primário, tem bons antecedentes, o crime é pequeno, não envolve violência nem grave ameaça à pessoa, o Ministério Público faz um acordo com você, você cumpre um requisito, prestação de serviços à comunidade ou uma multa a uma entidade assistencial, veja que nem para o Estado está indo, aqui em Birigui tem várias entidades que recebem isso, e você fica com a ficha limpa, porque era uma coisa pequena, você não vai transformar um grão de areia numa rocha. Também tem os TACs, que é o termo de ajustamento de conduta. A pessoa foi pega, no caso desse pescador artesanal, dessa pesca de sobrevivência. Foi pego, está só com a rede, não tem nenhum dano, pelo amor de Deus, de grandes impactos, faz um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Olha, que o senhor não pode mais pescar, essa malha o senhor não pode usar aqui. No caso da LGPD, ir atrás de profissionais que tenham noção de compliance, que é o quê? Ajustamento. Acho que é complicity white, uma coisa assim. Ajustar-se-á. Então, você faz esses termos de compliance, ajusta toda a equipe, esclarece todo mundo e vai ser feliz. Vou resgatar uma fala do comecinho do nosso bate-papo, que criam-se as leis, mas só que não educa-se o povo. Legal, o pequeno empreendedor, microempreendedor, grande empreendedor, grandes empresas, pequenas empresas, busquem um profissional. Não devia ser obrigação do Estado passar essa orientação, pelo menos para os mais hipossuficientes, para esse pessoalzinho que claramente não tem acesso a essa informação toda, e me desculpe, os advogados não têm acesso a condições de contratar, de pagar os honorários de um advogado. Não devia ser gratuito esse tipo de busca? Talvez até exista, eu não conheço. Bom, vamos por partes. Em termos de microempreendedor, tem o Sebrae. Que fornece esse tipo de informação, sim, o Sebrae sim. Fornece? Eu acredito que, pelo menos da LGPD, eles já estejam aparelhados. Eu não fui ver. Tomara que sim. Quanto à questão jurídica, dependendo da situação da pessoa, ela pode tanto recorrer à casa do advogado, que coincidentemente nós estamos numa rua onde tem uma subseção aqui de Birigui,
que tem a assistência judiciária gratuita. Não, desculpa, eu vou te interromper, mas sem querer cortar seu raciocínio, só para te dar dados. Eu estou olhando com os olhos de leigo. Mas assistência gratuita é quando já está rolando algum tipo de processo. Eu estou falando como forma de resguardo, que você falou, olha, orientem-se, busca orientação. Quando eu faço triagem, se a pessoa precisa de uma consulta, muito embora não se nomeie para isso, os advogados têm feito um esclarecimento, sim. Ah, que legal. Faz um esclarecimento, pede para buscar conhecimento. Não só o SEBRAE, quando a pessoa precisa efetivamente de uma orientação, hoje, eu não vou te saber falar nomes, mas existem instituições beneficentes que têm profissionais à disposição. Eu acredito que tenha, eu acho que elas não se mostram muito, mas existe sim. Não, e aí eu volto na mesma tecla. São instituições, são entidades beneficentes, não é o Estado. Às vezes eu assisto filme e eu vejo, por exemplo, o cara reformando a própria casa, porque a maior parte das casas norte-americanas, elas são de madeira. Só que essas atividades extracurriculares de, por exemplo, mexer com marcenaria, você aprende na escola. Você aprende economia familiar na escola. Nós temos lá um sistema educacional onde é praticamente integral. A criança entra às 7, 7h30, sai 3, 4 horas da tarde. Estão tentando implantar no Brasil, só que eu não sei qual é a grade curricular, eu não sei qual é a proposta pedagógica. O que eu sei de realidade de país subdesenvolvido, e nós somos um país subdesenvolvido, não existe nós somos um país em desenvolvimento. Não, nós não somos. Existia essa classificação muito lá atrás, que era para inglês ver. Nós somos um país desenvolvido, temos que aceitar isso para poder... É igual o doente. Doente que não aceita que está doente não toma remédio. Não tomando remédio, ele não sara. O louco não volta à sanidade se ele não souber que é louco. Tem que ter um momento ali, eu preciso disso. No Brasil, dá para esperar tudo do Estado? Não. Existem mais interesses. Porque quadro hoje. Se você analisar, eu não vou fazer nenhum discurso partidário, mas vou fazer um discurso político. Mas vamos lá. Mas vou fazer um discurso político, porque a verdadeira política é aquela descrita por Aristóteles num livro chamado A Política. Esse ato que nós estamos fazendo é político, que vem de polis, cidade. Estamos conversando, estamos politizando. Quais são os 2 grandes objetivos dos políticos hoje? Eleger-se e reeleger-se. E não ser pego em nenhuma maracutaia, não sei. E onde fica o povo? Onde fica a educação? Esse é um problema de todos os governos que eu tenho visto, seja de esquerda, direita, centro-esquerda, em cima, embaixo, dentro, fora. Isso aí não funciona. Enquanto nós não pararmos com disputas políticas e efetivamente olharmos para a população e falar temos que nos desenvolver e temos recursos para isso, olha o tamanho do Brasil. A Europa está com um problema tão sério em alguns lugares de meio ambiente que o pessoal compra o carbono aqui no Brasil. O que é isso? Eu invisto na Amazônia, tem um pedacinho verde que eu mantenho e aqui eu posso destroçar tudo porque o pedacinho da humanidade de oxigênio está ali garantido. Quer ver só? E quem quiser se aprofundar nesse assunto que o Rodrigo está dizendo, dá uma olhadinha no nosso YouTube, num bate-papo que nós tivemos com o economista Marco Aurélio, que ele vai explorar essa situação de uma maneira genial. O Rodrigo, deu nosso tempo, sabia? Você viu? Já. Na necessidade de possibilitar a compreensão para quem está nos ouvindo, eu te interrompi muitas vezes, eu fiz o contraponto muitas vezes. Para fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você fizesse uso da palavra e, com base ainda no nosso assunto, que mensagem você deixa ou o que faltou se dizer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? E eu já antecipadamente agradeço o bate-papo. Vai. Já me coloco à disposição sempre que precisar. É um tema que nós levaríamos tranquilamente um mês falando, não só para resgatar problemas históricos muito profundos, mas uma ausência total de consciência da população sobre quem é o povo. Qual é o povo? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, até frase de internet: ninguém é você,
e esse é o seu maior poder. Então, o que eu digo para as pessoas: se informem, vão atrás, não aceitem tudo pacificamente como verdade, verifiquem a fonte. Nós estamos num momento de tanta fake news, tanta coisa falsa. As pessoas estão substituindo o livro, que é uma base aparentemente mais confiável, e se o concreto não fosse confiável, o primeiro código, que é o chamado Código de Hammurabi, não estaria aí esculpido até hoje em argila, e se tivesse numa base de dados talvez não existisse. Busque conhecimento. Conhecimento é o ouro do milênio. O Elon Musk só é quem ele é, porque ele tem muito conhecimento, tem uma... Eu posso usar um palavrãozinho? Uma Aqui pode puta tudo. de uma... Aqui pode tudo. O cara tem uma puta de uma assessoria que a gente nem faz ideia. Mas você pode não ser só o Elon Musk como o assessor de um deles. Mas isso depende de conhecimento. Tem um grande pensador que eu admiro, já falecido, que foi meu professor, chamado Luiz Flávio Gomes, que inclusive foi deputado federal. Ele dizia que a fórmula do sucesso é HBB. Já ouviu falar? Horas de bunda no banco. Ou você senta e vara madrugadas. Tenha em mente o seguinte: quando você quer, sábado vira segunda-feira, madrugada vira dia, noite vira um espetáculo, feriado, um show, dia de semana. Tudo. Então, vá atrás de informação, vá atrás de conhecimento, cerque-se de pessoas que te façam crescer. Tem uma frase que diz que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas a você. Então, veja, pelo menos eu estou na vantagem, que eu tenho minha esposa e 6 gatos, eu estou bem. Porque, né, diz que... Mas, brincadeiras à parte, não aceitem nada como uma verdade absoluta e incontestável. Não esperem tudo do Estado. O Estado não vai te dar nada, ele vai tirar, porque as cargas tributárias são altíssimas, os regulamentos são excessivamente rigorosos, mas ninguém cumpre e também não tem fiscalização, e quem está fiscalizando muitas vezes tem que fazer de conta que não viu. Ou tem interesses escusos por Ou baixo. tem interesses escusos, que é o mais comum, paga tanto que eu falo que não vi, e aí quem sofre é quem está fazendo direito, porque ele não tem condições de subornar, ele está fazendo o máximo para sustentar a família. Então, a mensagem que eu deixo em relação ao LGPD, já que nós estamos falando de direito à intimidade e de conhecimento, vá atrás de cursos, vá atrás de informação, compre livros, vá na internet sim, mas vá naquilo que é confiável. Evite pessoas negativas, pessoas apocalípticas. Aventureiros. Né? A gente estava ali, conversando. Eu fiz uma formação em coach personal, não fui adiante, mas dá para entender que é uma profissão que, por exemplo, já dando esse gancho, ela foi prostituída, porque qualquer um pode ser. Eu gosto muito da cultura oriental, que na cultura oriental não vale o papel, vale o quanto você pratica, o quanto você dedica e o quanto você mostra que sabe. Isso o japonês valoriza. Se você for lá e começar a ver você, ver o seu perfil e ver que você sabe, não interessa o teu papel. Nada como histórico de resultados, né? Nada como histórico de resultados. Rodrigo. Então é isso. Conhecimento acima de tudo. É o ouro do milênio. Rodrigo, muito grato. Muito grato. A gratidão é minha. Tenho certeza que quem nos ouviu também está dizendo a mesma coisa. Eu tenho certeza que nós vamos deixar, como a gente sempre deixa, os seus endereços de redes sociais por aí, que você vai acabar tendo que tirar muitas dúvidas online, meu caro, porque tem muita coisa a ser falado ainda, mas que você jogou boas luzes para o assunto. De minha parte, muita gratidão. Muita gratidão. Agradeço. E paz e luz sempre a nós. Tenho certeza que o pessoal também gostou. Que assim abraço, seja. Obrigado. Obrigado a vocês, até a próxima. Gostaram, né? Falei que vocês iam gostar. Grande abraço a todos, até mais.